Então, boa tarde a todos. Desde já gostaria de agradecer a oportunidade que a organização me concedeu de falar um pouco sobre um tema que tanto me interessa, né? É, assim como a todos que estão aqui assistindo pela atenção. Bem, Hegel, acho que todo mundo aqui é interessado, é um autor dificílimo de ser lido. Inclusive, enquanto eu estava lendo algumas biografias de Hegel, eu vi uma história da vida dele, onde se relata que ele estava comentando que até reclamando que ninguém compreendeu sua filosofia com exceção de um aluno. E ele não tinha bem certeza se esse aluno tinha entendido mesmo, né? Não sei até que ponto isso é anedótico, mas o linguajar técnico de seus escritos são um verdadeiro convite para que os leitores de primeira viagem venham a buscar comentaristas, estudiosos que tenham se debruçado previamente sobre a obra e forneçam arcabouço teórico necessário para que se dê certos primeiros passos e que se possa ter maior proveito da obra. Quando eu tentei fazer sentido para mim de algumas passagens da filosofia do direito, da fenomenologia do espírito, acabei me deparando com uma série de problemas que só poderão ser resolvidos graças aos trabalhos prévios do Glenn Alexander Magee, do Eric Wegelin, do Jacques Dont, que foram pioneiros em apontar certas influências esotéricas na filosofia de Hegel. Minha contribuição aqui será somente de afunilar essas descobertas que eles fizeram, colocando temas sob o prisma da filosofia do direito, que é a minha área de atuação e competência. Hegel, vamos comentar um pouquinho sobre a história da vida de Hegel, da biografia dele, né? Hegel nasceu em um momento de transição da Idade Média em direção à modernidade. Esse momento que foi compreendido por Hegel como um período onde o espírito se torna carente de substância e se vê obrigado a dirigir ao terreno e conscientemente percebe essa perda da vida essencial. Na perspectiva do autor, essa perda havia gerado um descontentamento e saudosismo da substancialidade e densidade do ser, que encontrava certa satisfação e segurança na certeza que a sua consciência é possuída devido à sua reconciliação com a essência e a presença universal dela. E esse desfalque levou o espírito de sua época a maldizer a filosofia. Nesse sentido, tendo em vista a história cultural de seu país, a tendência prevalente que ele se referia ali era do romantismo, uma perspectiva que vinha como uma reação à ideologia iluminista que havia sido prevalente na Europa durante os 2 séculos anteriores, com protagonismo de autores como Descartes, Galileu, Newton e afins. Aos 18 anos, Hegel foi matriculado no Seminário Teológico Protestante de Tendências Liberais da Universidade de Tubinga. Essa formação teológica, que marca o início de sua vida intelectual, é uma importante marca que não deve ser esquecida na especulação acerca do pensamento do autor. Afinal, no contexto em que ele se insere, a religião possuía um caráter eminentemente cívico, confundindo-se bastante com as identidades nacionais também. Mais tarde, quando ele assume a cátedra da Universidade de Berlim, Hegel ganhou uma grande influência na Alemanha, recebendo os áfagos e os ataques anexos a essa condição. Particularmente, devemos mencionar uma certa atitude dupla do escritor que variava em seus escritos como conformista ou revolucionário. Em seus principais livros, Hegel apregoou a obediência ao respeito às leis e os regulamentos, mas ao mesmo tempo ele redizia anonimamente certos textos que seriam tidos como subversivos para a sua época e entrega-se a atividades suspeitas e mantém relações comprometedoras. Quem relata isso é Jack Dont. As autoridades públicas, nos tempos de Hegel, tinham ampla desconfiança dele e não apreciavam sua substituição de certas verdades dogmáticas religiosas por certas deduções filosóficas em certo desafio à instrução política da Santa Aliança. Prova contundente dessa perseguição das autoridades é que todos os auxiliares de Hegel do período de Berlim, que o ajudavam nesse sítio, foram detidos pela justiça e perseguidos pela justiça e polícia prussiana. Para falar sobre a relação entre religião e direito, agora vamos falar ao longo do assunto, devemos primeiro avançar no sentido de entender exatamente o que Hegel entende como religião e Deus. Para o autor, Deus se expressa através das formas da natureza, mas apenas retorna a si e adquire autoconhecimento pelo conhecimento humano. Temos assim uma cosmovisão onde Deus está em um processo progressivo de encarnação e concretização. O espírito funciona como um certo corpo místico de Deus na Terra. Para usar uma certa analogia
com a função da igreja no cristianismo, né? Nesse sentido, a religião é o conhecimento absoluto que já está presente na humanidade, mesmo que de forma inconsciente. No culto, Deus se conhece no ser humano e o ser humano se conhece em Deus. Essa noção parece ser advinda de uma influência que foi recebida da tradição hermética, segundo a qual o mundo não é bom, pois é passivo de movimento, mas também ele não é mau, pois ele é imortal. Como na noção do absoluto hegeliana, o absoluto hermético é compelido a contrair ou alienar-se nos elementos concretos de um mundo criado, sendo esse absoluto a soma total de ideias e valores que definem a humanidade, progressivamente se desenvolvendo na história em um momento de destruição e restauração. Essa visão de mundo hegeliana se estende na maneira pela qual ele observa os eventos na história. Para o filósofo, tudo se evidencia em uma sucessão temporal irreversível de fenômenos e de acontecimentos, sendo na história que o elemento de existência do espírito universal é, em ato, a realidade espiritual em toda sua acepção. Nesse sentido, a história é como um tribunal, pois na sua universalidade em si e para si, os outros elementos são como algo da natureza da ideia separada. Hegel não enxerga a história de uma maneira caótica. Muito pelo contrário, ela é um tipo de conexão viva quando olhada em sua totalidade. A história do espírito nada mais é que sua ação, a ação do espírito que faz a si mesma em um momento do impulso da verdade em direção a si mesma. Bem, devido à crença do progresso histórico ser tão essencial em seu sistema, não é adequado associar Hegel com o historicismo jurídico das faculdades de filosofia de sua época. O historicismo jurídico é uma concepção bastante relacionada com o romantismo ante as instituições do passado, particularmente com o direito romano. Já para Hegel, uma determinação jurídica pode ser adequada às circunstâncias e instituições existentes e, no entanto, ser injusta e irracional em si. Quando a instituição em um dado momento histórico cumpre a função que este exige, ela não pode ser tomada como parâmetro necessário para justificar instituições similares em circunstâncias distintas, pois assim elas não teriam o mesmo sentido. Isso se dá porque o domínio do direito corresponde ao do espírito em geral, que por sua vez nunca está em repouso, mas sempre tomando movimento para a frente. Por outro lado, tal acepção coincide com o historicismo sobre certo sentido, afinal ele recusa também o mito fundamental de uma tese que contrapõe, que é do justnaturalismo contratualista moderno, que é aquela noção de que o homem é livre no estado de natureza. Explica Hegel que nessa etapa menos avançada, que seria o estado de natureza, o espírito se encontra prisioneiro na natureza e só o progresso do espírito leva à contínua extensão do poder dos homens sobre a natureza exterior, o que por consequência leva o homem à liberdade social objetivamente expressa no Estado. Na prática, isso significa dizer uma substituição do mito fundador da filosofia do direito, desde o bom selvagem até o da cabala luriânica, que enxergava em Deus um ente limitado por natureza, mas cuja limitação viria a ser progressivamente superada com o auxílio humano em um movimento de contração e expansão contínuas. É nessa direção, mais ou menos, que Hegel conceitua o Estado, que é um construto obviamente cultural, histórico, como uma realidade em ato da ideia moral objetiva, o espírito como vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se encontra e se pensa e realiza o que sabe e por que sabe. Antes de compreender a opinião de Hegel sobre a relação entre direito e religião, é necessário também comentar sobre o conceito hegeliano de liberdade negativa. Liberdade negativa é a possibilidade humana de se abstrair toda a determinação em que se encontra ou está situado, fugindo de todo o conteúdo, como de toda a restrição, e assim fazendo com que a vontade se autodetermine, tal como faz um revolucionário que se sonha com utopias muito abstratas. Por sua natureza, ela acaba se aprisionando em si, se entorpece em seu prazer trazido no ato de imaginar, e esse vício leva a um sentimento de repulsa por tudo aquilo que é objetivo e determinável, e que transmuta o viciado nessa liberdade negativa em uma pessoa violenta que quer destruir o que é objetivo. Hegel enxergava certa liberdade negativa em uma determinada forma de exteriorização da religião através do Estado. De acordo com ele, se a religião for expressa como mera opinião, pode se converter em fanatismo, implicando no banimento de toda organização política e de toda ordem legal. Nessa direção, também critica Hegel os que acham que possuem todas as verdades religiosas sem se dar o trabalho de entender seus direitos e deveres objetivos, se opondo à verdade, exercendo sua liberdade negativa, revestida de devoção, para entender e teorizar sobre a natureza da lei e das instituições.
Isso tudo não significa que Hegel queria expurgar o Estado da religião. Pelo contrário, ele entendia que os princípios da moralidade objetiva e da ordem do Estado deveriam passar pelo plano religioso. Inicialmente parece uma proposição um tanto contraditória com aquela do parágrafo anterior. Contudo, essa aparente contradição pode ser resolvida quando entendemos que o filósofo via o cristianismo como a religião da liberdade e da verdade, sendo imperativo para o Estado, caso queira ser um Estado de liberdade, remeter-se ao cristianismo. Hegel entende que a religião não deveria ser transcendente ao Estado, afinal, a fé do indivíduo pode ser inviolável, mas a ação dele pertence a esse mundo. O que significa que o Estado e o cristianismo devem ser idênticos quanto ao fundamento, apesar de poderem ser conflituosos em termos de superficialidades. Quando esses conflitos ocorrem, entende Hegel que o Estado deve prevalecer sobre a religião, visto que o Estado representa o pensamento e a razão, que é a realidade da fé. Nisso, Hegel transforma o Estado em juiz das ações de todas as igrejas, pois que é só nele, no Estado, que ela adquire plena consciência. O que o faz preferir, de certa maneira, o protestantismo ao catolicismo, por causa que o catolicismo apregoa a jurisdição independente do Estado, uma jurisdição religiosa independente do Estado. Nos escritos de Hegel, podemos encontrar certa simpatia protestante mesmo em seu desapontamento com a desacralização do mundo promovida pela Reforma, que aos olhos dele é um convite a uma sacralização interna. Contudo, essa sacralização interna não se encerra no próprio protestantismo, mas sim uma nova religião que Hegel acredita estar nascendo do esforço filosófico promovido pelos protestantes para justificar sua sacralização interna, que invariavelmente combinaria uma terceira religião, e esse que é o interessante. Nessa terceira religião, a filosofia absorve o conteúdo do cristianismo e Hegel torna-se um novo Messias, um tipo de novo Messias. A filosofia assim opera como um tipo de última revelação que faz a lei do Novo Testamento, tal como a antiga, morta. Se Cristo inaugurou a era cristã, Hegel é meio que um arauto da nova era dentro de sua filosofia. Deve perceber também que nesse processo dialético, a própria filosofia se transforma em algo novo, deixando de ser apenas o amor à sabedoria para transformar-se na posse final do conhecimento através de um dos símbolos de ciência. Naturalmente, que um evento de tal magnitude exige um certo acontecimento histórico concreto que anuncia um novo período, tal como a ressurreição do Cristo ou a Reforma Protestante, coisa que Hegel enxerga na Revolução Francesa. Nesse sentido, encontra a filosofia dele conectada com a outra figura importante de seu tempo, que é Napoleão Bonaparte. Aos tempos de Hegel, Napoleão expandia seu império e os ideais da Revolução Francesa encarnam assim um espírito que se expressa para o mundo externo. Napoleão é uma expressão de Deus, ele integra perfeitamente a história em si. E Napoleão é entender o próprio homem, mas Napoleão é um Deus que nos compreende. Entender Napoleão é como compreender o próprio Deus e é Hegel que realiza esse trabalho. Dessa forma, Hegel conclui o espírito da história e declara seu fim, porque finalmente Deus, como observador, entende o Deus como ação. Assim, Deus finalmente pode se contemplar. Um homem que venceu a história, como Hegel, precisa de uma instituição social que vencesse a história também. E é por isso que vemos em Hegel um conceito de Estado tão agigantado. A instituição social que corresponde ao indivíduo que pertence ao fim da história é o Estado moderno, que já naquela época adquiria poderes soberanos. Na modernidade, o Estado engole todas as instituições intermediárias e proclama que só é em si que a razão adquire eficácia. Não importa quem vença as discussões entre temas religiosos, econômicos ou científicos. No fim, quem deve dar a palavra final é sempre o Estado. Isso se dá porque o único articulador de todas as ciências é a sua ordem administrativa e burocrática, o que é visível no fato de que toda teoria científica só goza de autoridade pública quando é absorvida pelo Estado e incorporada no ordenamento jurídico. Pode-se objetar, como faz Miguel Reale, que o Estado criador de direitos, à medida que se impõe limitações, vai também submetendo a sua criatura o direito. Sendo assim, ele é limitado de forma heterônima, pela razão própria do direito, não detendo monopólio algum sobre a razão. Permitimos-nos discordar e, quando a vida vem, afirmamos que, por mais que o direito limite o Estado de forma heterônima, ele só opera na prática dentro da estrutura burocrática estatal, de forma que a fonte última da razão deixe de ser o Estado, ou não deixe de ser Estado. O direito há de passar pelo crivo do escrutínio judiciário, e é aí que a autonomia é posta em xeque. O mesmo mecanismo de revisão judicial que limita as ações do Estado dentro dos limites legais é o mesmo que provê legitimidade ideológica às suas ações. Na verdade, eu estou vendo que meu tempo aqui está chegando no limite, então eu vou encerrar aqui até para oportunizar os 5 minutos de eventuais perguntas.